A todos, aqui estou falando Jonatas, formando a equipe junto com o professor Moisés. Nosso tema é verificação formal de smart contracts para utilização em dados de governança, né? Aqui o foco é desenvolver smart contracts e, a partir daí, fazer essa verificação formal utilizando algumas ferramentas, como o exemplo do SBMC. Bom, contextualizando, nosso trabalho ele é dividido nessas etapas, certo? Cada etapa ela vai abordar um assunto específico relacionado ao trabalho e, ao final, a gente irá fazer uma conclusão objetiva. Lembrando que esse trabalho ele foi dividido em duas partes, né? O contexto do trabalho. A aplicação do Smart Contracts está voltada para blockchains na área de saúde. Como funciona? Basicamente, a gente está utilizando uns datasets já prontos, né? Que é esse Keras-1. Esse dataset, ele tem dados EEG. A gente consegue utilizar esses dados EEG como banco de dados. E, a partir daí, a gente gera um contrato inteligente com esse banco de dados, né? Utilizando algumas ferramentas bem específicas. O objetivo em si desse problema central é como garantir formalmente que esses smart contracts de governança de dados médicos estão livres de vulnerabilidades críticas, né? Então, para analisar se eles estão livres dessas vulnerabilidades, a gente aplica essas verificações formais. As principais limitações estão relacionadas aos testes tradicionais, né? Que eles aplicam apenas essa cobertura parcial de análise do contrato. As auditorias manuais, seria essa auditoria? É quando você analisa o código apenas no ponto de vista do próprio programador, ele não utilizando essas ferramentas de verificação formal. Esse trabalho é desenvolver metodologia de verificação formal para smart contracts de governança de dados EEG, como explicado anteriormente. A gente consegue coletar esses dados que já são de banco de dados, a gente não utiliza nenhuma interface física neste trabalho, porém, de forma análoga, pode ser utilizado, né? Por isso que o título, ele aborda a questão do IoT, por conta que, embora a gente esteja utilizando banco de dados, mas é possível, sim, utilizar da mesma forma para elementos de hardware que fazem esse mesmo tipo de coleta. Certo? A metodologia, ela está dividida nessas etapas e ela foi atendida de forma integral. A partir deste slide, a gente consegue entender qual é a análise técnica de cada ferramenta utilizada, principalmente. Além do SBMC, a gente utiliza também o Slither e o Mitri nessa primeira parte do trabalho, que a primeira parte do trabalho é a elaboração deste contrato, deste smart contract, e, a partir daí, identificar vulnerabilidades no contrato que está relacionado a armazenar esses dados EEG. Então, quando a gente analisa a ferramenta Slither, a gente está querendo essa análise estática, né? Que de aplicação mais integral é para a detecção de padrões inseguros. Também utilizamos a ferramenta Mitrio, que é uma análise, uma execução simbólica para análise de contrato Solidity. E, com fim de comparação, né, a gente utiliza análise manual, uma verificação formal ali manual. Os contratos que a gente desenvolveu, né, porque foram vários, ele abarca para si questões de natureza não determinísticas, né? Porque, assim, o contrato, ele foi desenvolvido em várias etapas. A etapa 1, de armazenar os dados, a etapa 2, de testes, e esses testes da etapa 2, eles são divididos em outras etapas, e uma delas é essa análise de itens não determinísticos, né? E aqui nesses itens não determinísticos, a gente consegue utilizar ferramentas comparativas no próprio Solidity, que eles conseguem verificar a capacidade não determinística do nosso contrato, né? Então, a gente já estipula quais são as invariantes no nosso próprio contrato para serem analisadas pelas ferramentas que a gente destacou. Outro ponto é colocar vulnerabilidades intencionais no nosso contrato, que participa também daquela segunda parte das análises, né? Então, a gente coloca algumas vulnerabilidades e verifica se as ferramentas conseguem identificar essas vulnerabilidades intencionais que a gente colocou. É importante analisar que a ferramenta ela conseguiu verificar, né? Ela conseguiu verificar no próprio contrato esses itens que foram estabelecidos anteriormente. Terminando o Slither e analisando agora o Mitrio, que é uma outra ferramenta, além do SBMC, o desafio técnico principal para a utilização da ferramenta Mitrio é a própria versão do contrato Solidity, né? Então, foram utilizadas mais de uma versão de contrato. Para isso, a análise em WSL da ferramenta Mitrio foi positiva. O Mitrio, nesse caso, por mais que ele não tenha detectado o bug de array, ele conseguiu fazer o que a ferramenta Mitrio estava
ali estipulada a ser detectada, né? Então, entre comparações das ferramentas, nós temos alguns pontos, né, algumas métricas a estabelecer. A ferramenta Slither, né, na questão da análise estática, ela não detectou aquele bug crítico. Contudo, detectou padrões que foram compatíveis com a própria ferramenta, padrões de vulnerabilidade. Para o Mitchell, ele fez a análise simbólica, também não detectou o mesmo bug que a ferramenta Slither não detectou. Contudo, ele fez essa parte mais estática de análise. E para essa verificação formal, que eu chamo, que é o SBMC, ele conseguiu detectar os bugs críticos, né? E outros tipos de análise também. Então, se eu for focar na parte dessa detecção do bug crítico, o SBMC ele consegue abarcar toda essa área, né? Alguns desafios técnicos que a gente encontrou nessa primeira parte foi essa mudança de versões para cada ferramenta, né? Incluindo também a mudança da versão do SBMC, por conta que a versão 7.11, que foi até comentado um estudo de caso no GitHub, é uma versão que apresentou alguns erros, né, para a questão de ter uma interface em Solidity. Com esse comentário que a gente fez no próprio GitHub, a gente espera que versões futuras consigam ter dados mais assertivos, né? E essas aplicações que a gente consegue visualizar são para efeitos biomédicos, né? ECG, EEG e dados de pressão também. E aí a gente consegue analisar a questão que essa primeira parte gerou um artigo também. E a partir daí tem a segunda parte, que é a continuação do nosso trabalho, que vai ficar a cargo do professor Moisés explicar. Vamos lá. Então, a segunda parte tinha como objetivo aí principal, né, comparar o desempenho e aplicabilidade das ferramentas de verificação formal, mais voltado para não só com relação ao desempenho e aplicabilidade, mas também com relação à forma como elas apresentam esses resultados. Então, a gente fez um teste aí com 2 contratos. O primeiro contrato executado foi o Azure Data Governance, que é o sistema aí de governança de dados, uma das nossas versões. Então, que foi pego aí para fazer esses testes. Ele estava sem bugs aparentes, e um segundo contrato executado onde foi adicionada uma falha simples lógica só para verificar se as ferramentas identificavam essa falha e como elas iam apresentar. Então, no primeiro contrato, o SBMC ele indicou uma execução bem sucedida no processo de verificação utilizando K-Induction. Então, o sistema conseguiu validar aí essa forward condition no passo indutivo K igual a 2. O solver utilizado foi o Z3, na versão 4.8, que a gente tem uma visão da interface, onde ele mostra ali que a verificação foi feita com sucesso, mostra ali algumas condições como K igual a 2, né, qual o solver utilizado. Depois, a gente tem o primeiro contrato sendo utilizado a ferramenta SMT Checker, né? Então, a gente percebe ali que ele também executou sem apresentar erro crítico, né? A gente não tinha nenhum bug aparente nesse primeiro contrato, e a gente percebe que ele apresenta de maneira bem simples. Depois, a gente tem o Certora, que seria a nossa terceira ferramenta a verificar, né? Ainda no primeiro contrato. Aqui no Certora, a gente precisa criar uma especificação, um arquivo .spec que define as regras formais que serão verificadas. Tá? Então, para esse primeiro contrato foram definidas 4 regras principais. E a gente tem o resultado de saída aqui com todas as regras sendo atingidas com sucesso. Isso ele não encontrou nenhum bug. Aí a gente vai para um segundo contrato, né, onde a gente colocou uma falha lógica. A primeira ferramenta a ser executada com esse contrato com o bug foi o SBMC. Tá? Então, ele foi identificado e o relatório mostra que no K igual a 1 a ferramenta encontrou essa violação. Né? Então, o contra-exemplo aqui apresentado, como a gente pode perceber, ele deixa claro esse cenário em que o valor aí de participante ID é igual ao record count, que seria a nossa falha lógica inserida lá no nosso contrato. No SMT Check, a ferramenta também foi capaz de identificar a violação, e aí a mensagem indica o ponto exato, localizado na linha 443 do arquivo aí scgbug.solidity, né? Então ele traz mais informações aqui, mostrando inclusive qual é a falha encontrada, o local da falha. E no Certora a gente teve também uma verificação adequada. Para esse caso, a gente adicionou uma regra na especificação, justamente a regra para verificar essa questão do bug, né? Então, aqui é a regra Bug Assertion Triggers, que confirma a detecção da falha lógica inserida intencionalmente. Aqui ele mostra um pouquinho de maneira mais intuitiva, né, com mais quantidade de informações, com uma usabilidade maior, as 5 regras, e mostrando aqui, deixando claro essa questão aí dessa quinta regra para pegar essa falha lógica. É que eu tenho uma tabela onde eu faço um estudo avaliativo dos outputs das 3 ferramentas, né, com relação a alguns critérios. O primeiro, ambiente de apresentação.
né? Tanto o SBMC quanto o SMT Checker é no terminal. O Certor ele já tem uma interface web, é uma dashboard em nuvem, né? O nível de detalhamento do SBMC é muito alto, porque apresenta bastantes aspectos técnicos. O SMT Checker é de médio para baixo, porque quando não tem nenhum erro, ele não apresenta quase nada, e quando tem alguns erros, ele aí sim apresenta os assets e os contra-exemplos. O Certor é alto, né? Mostra as regras ali CVR, invariantes e traces navegáveis. A gente pode ter bastante usabilidade, navegabilidade para ter bastante informação. Clareza das informações no SBMC é técnica e exige uma leitura detalhada até pelo ambiente ao qual ele apresenta. No SMT Checker é moderada, porque apresenta mensagens bem diretas e também no terminal. E o Certor apresenta aí uma alta clareza de informações, com uma visualidade boa e bem explicativa, com cores e ícones até pelo ambiente que ele apresenta. SBMC apresenta um contra-exemplo completo, né? O SMT Checker é resumido, né? Simbólico ali com a linha do erro, como a gente viu para o nosso exemplo com bug, e no Certor é detalhado. Indicadores de desempenho, né? Aqui a gente fala um pouquinho sobre tempo, status e solver no SBMC. No SMT Checker são parciais, apresenta apenas sobre status, e no Certor é completo. Com relação à usabilidade, o SBMC apresentou alta complexidade técnica, né, porque a gente tem ali aquele ambiente terminal, com pouca usabilidade, com bastante aspectos técnicos. O SMT Checker é fácil para usuários Solidity, né, ele tem a facilidade ali de já vir junto com o compilador, o Sol, e o Certor é amigável, voltado a auditores e desenvolvedores. Então, aqui só fazendo uma conclusão dessa comparação inicial, né, com relação ao contrato original, a gente pode perceber que todas as ferramentas executaram corretamente a verificação. E no contrato com esse bug simples, com essa falha lógica, a gente teve diferentes abordagens de apresentação de erro, e todos eles também conseguiram detectar esse erro, mas deixou claro, foi importante para deixar claro que o nível de detalhamento técnico mudou ali de ferramenta para ferramenta na apresentação desse erro. Então, com relação aos outputs, cada ferramenta oferece uma perspectiva diferente. A gente tem ali um compromisso, né, um trade-off entre detalhe técnico e usabilidade, e a escolha depende do contexto e expertise do usuário, né? Então, fazendo uma análise aqui rápida, né, o SBMC ele tem um detalhamento muito grande na sua interface de saída, tá? Então, quando a gente precisa de respostas com alto nível de detalhamento, a gente pode utilizar o SBMC. A vantagem aí do SMT Checker é que ele já vem incluído com o compilador, então ele é muito utilizado ali, muito indicado para utilização durante o desenvolvimento, tá? Porque ele facilita isso aí. E o Certor, ele pode ser utilizado, como a gente viu aqui, para fazer audição de software, né? Quando a gente precisa de algo mais detalhado com uma usabilidade maior. Aí foi percebido, né, é sabido que o SBMC, para linguagem C e suas variantes, como C++, possui a possibilidade de apresentar resultado aí em reports, né, em relatórios HTML, o que torna o output mais amigável. Então foi proposta aí uma comparação entre esse report, mesmo que seja de linguagens diferentes, né, o SBMC para C e o Certor para Solidity. Então, foi criado aí um relatório HTML, tá, que pode ser visualizado no navegador, que aproxima aí do Certor. Então, foi utilizado um código em linguagem C do ECG, tá? Aqui a gente tem uma parte, um trecho do código, onde a gente tem ali algumas informações do contrato inteligente, um dos códigos que a gente utilizou lá na primeira parte, explicada pelo Jonatas, tá? Só que aqui em linguagem C. Aqui a gente tem a tela da geração do relatório, a gente pode ver nessa linha aqui, ó, gerando HTML report para o Trace 1. Uma informação importante é que o SBMC só gera relatório quando a gente tem um bug, isso é, quando a gente tem um contra-exemplo, tá? Quando não tem nenhum bug, que a verificação ocorre tudo ok, ele não gera relatório. Então a gente teve que inserir aqui um bug, não era nem um bug, mas a gente vai ver, mais uma execução inadequada, tá, para ele gerar esse relatório. E aqui é quando a gente usa o nosso comando, que eu dei um ls para verificar que o report one que foi gerado, e aí usa via Firefox, né, a execução disso e a apresentação disso, ele abre lá o servidor e aí abre automaticamente uma tela do Firefox. Então aqui a gente tem uma imagem, né, dessa interface aí do report one sendo apresentado, né, aqui ele fala qual é o arquivo, o ecg.c, a violação, então a gente tinha um loop que ia de 1, aqui dá para ver, né, de 0 até 99, fazia 100 iterações, né, e a gente mandou aqui no nosso comando, aqui não está dizendo, mas a gente mandou no nosso comando e até a interação 15, né, através de um unwinding.
né? Então, o próprio SBMC identificou esse erro e apresentou esse relatório. Aí eu gerei uma tabela de comparação entre os dois, com 5 aspectos, né? O primeiro deles, a geração. O SBMC só gera esse report, essa interface HTML, se detectar um erro, o Sertora em todas as execuções. A forma do relatório, o SBMC gera um arquivo HTML local, o Sertora é um dashboard na nuvem, como a gente já viu, o web interativo, né? Nos servidores do Sertora. O acesso ao relatório é localmente, o Sertora a gente tem que ter um acesso à internet. A linguagem, no SBMC só gera esse relatório para a linguagem C e C++, o Sertora é para Solidity, e aqui a gente fala alguns tipos de falha, né? O Winder Session, a Session Failure, Overflow, entre outros, para o SBMC, e o Sertora, violação de regra, aquelas specs que a gente gera, timeout e falhas inconclusivas. Aqui, para finalizar, a gente apresenta o nosso cronograma. Acredito que a gente até conseguiu, aí acredito que o Jonathan está de acordo, a gente conseguiu ir caminhando de acordo com aquilo que a gente se propôs, né? A gente teve várias mudanças, como essas comparações, né? Então foram várias propostas aí, até conselho do professor. Então a gente conseguiu aí no final gerar os artigos. A gente conseguiu gerar 2 artigos, um da comparação entre um que o Jonas explicou e o outro da comparação entre SBMC, SMT Checker e Sertora, incluindo essa parte aí visual entre SBMC e Sertora. Então a gente finaliza aqui a nossa apresentação. Eu gostaria de agradecer aí o conhecimento, né, e o auxílio do professor, tá, e dizer que foi muito produtivo aí essa disciplina e o trabalho desenvolvido.